A gente já começa falando da situação na direita brasileira. Eduardo Bolsonaro subiu o tom contra Tarcísio de Freitas e afirmou que o governador não tem a opção de ir contra a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Em entrevista a um podcast, o ex-deputado disse que o chefe do executivo paulista era, até ontem, um servidor público desconhecido e que só ganhou notoriedade sendo ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro, sendo eleito também graças ao ex-presidente. Por fim, Eduardo também disse que a eleição será polarizada entre o senador e o presidente Lula. Deixa eu chamar aqui o Diego Tavares para essa análise. Quando a coisa parece que está unindo na direita, essa caminhada do Nicolas, o movimento ali em prol de uma união na direita, vem o Eduardo agora e sobe o tom, critica Tarcísio de Freitas. Até ontem era um servidor público. Diego Tavares, puxa o fio. Pois é, Nelson Kobayashi, meu amigo, boa noite a você, boa noite a toda a nossa audiência dos Pingos nos Is. É sempre muito bom fazer parte dessa bancada. E Kobayashi, Eduardo Bolsonaro é realmente um campeão em promover a desunião dentro da direita. Já desde que se aventurou nos Estados Unidos, fez algumas besteiras que lhe custaram muito caro do ponto de vista político, custou uma pré-candidatura ao Senado que era vista com muito bons olhos, custou a ele o seu próprio mandato de deputado federal e agora ele parece não se importar de sacrificar a base eleitoral que tem condições de conduzir o próprio irmão à presidência da República nesse voo que Flávio Bolsonaro pretende empenhar nas eleições deste ano. Ora, tratar Tarcísio de Freitas, um aliado desse calibre, dessa importância, que é governador, um governador com franco favoritismo no principal palanque eleitoral do país, é realmente um suicídio político. Não dá para entender realmente de onde vem essa conduta de Eduardo Bolsonaro, que já não é a primeira vez também que se estranha com o governador. Disse no passado recente que o governador seria o candidato favorito do sistema, do Supremo Tribunal Federal, de pessoas que o próprio Jair Bolsonaro, enquanto candidato, enquanto presidente da República, jurava a seus apoiadores combater. E agora, mais recentemente, retorna com os ataques ao governador de São Paulo. O que parece é que, para Eduardo Bolsonaro, qualquer figura política no campo da direita que ameace o espaço que o bolsonarismo tem como principal força do campo tem que ser atacada, tem que ser jogada para o lado de lá, o que também não é necessariamente uma novidade. Foi um expediente muito comum durante o governo do próprio Jair Bolsonaro. Sempre bom a gente lembrar o caso, por exemplo, do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro, que chegou no governo Bolsonaro com uma promessa de um grande ministro, um ministro com carta branca, e acabou sendo praticamente expulso do Ministério da Justiça como um traidor. Então, isso é praticamente um padrão no campo bolsonarista. Só que, com esse padrão, dificilmente Flávio Bolsonaro vai conseguir manter as alianças que ele precisa manter para ter competitividade nas eleições em outubro. Deixa eu chamar também o Bruno Musa para analisar essa situação da crítica feita publicamente pelo Eduardo Bolsonaro em relação ao Tarcísio de Freitas. Chama a atenção essa maneira como ele se reporta ao Tarcísio, Bruno Musa. Está tratando o governador do estado de São Paulo como um servidor de carreira até ontem. Só ganhou notoriedade depois que virou ministro da infraestrutura. É diminuir bastante a figura política do governador Tarcísio, né? Muito boa noite, Cuba, Diego, Mota e todos que nos escutam aqui. Bom, vamos lá. Isso tem muito a ver com algo que nós comentamos ontem, né, Cuba? Ou seja, não basta, se você não é uma pessoa com uma determinada capacidade técnica, não basta te colocarem num determinado cargo, você não se mantém, não se sustenta. E goste ou não do Tarcísio, como eu mencionei ontem, ele é uma pessoa altamente qualificada, com capacidades técnicas e conhecimento técnico para o cargo que ele vem exercendo. E o que deu notoriedade para ele, a última notoriedade, foi enquanto ministro da infraestrutura do governo Jair Bolsonaro, que ele fez, pelo menos por uma ampla maioria, um trabalho bastante importante, né? Defendendo privatizações, abertura de mercado, simplificação das regras, diminuição das burocracias. E, portanto, não basta colocá-lo lá. Claro que o Bolsonaro teve um papel importante, tanto é que o próprio Tarcísio sempre enaltece e diz ser eternamente grato e que admira o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem uma dívida, digamos, de gratidão eterna com ele, mas uma vez lá no cargo, ele soube, pelas suas qualificações técnicas, o seu conhecimento, sua capacidade, deixar um bom legado.
E isso mantém como com ampla vantagem para eventualmente ser novamente eleito como governador do estado de São Paulo, o estado mais importante do Brasil como um todo. Então, esse é um dos argumentos que eu não gostei do Eduardo. E mais, o segundo ponto é que eu acho que nós deveríamos olhar aqui muito mais como união, unidade, como você falou, de um bloco da direita. É claro que muitos divergem dentro da direita, faz parte isso. Um é mais libertário, outro libertário, um é mais liberal, outro libertário como eu, o outro, eu sou conservador, outro é menos conservador. Essas são pequenas diferenças dentro de uma unidade. Agora, se nós quisermos implodir essa unidade, é claro que o outro lado, que já tem uma força por natureza, acaba ganhando mais força ainda. Então, acho que falta estratégia. Estamos a poucos meses da eleição. Por mais que muita coisa deva mudar ao longo do processo, é muito mais inteligente e estratégico olharmos a unidade. Qual é o objetivo? Que o PT não ganhe as eleições? Ok, como vamos trabalhar com unidade? Uma vez lá, aí sim a gente discute as micro diferenças que existem dentro de um espectro político. Agora, querer implodir esse outro lado, me parece que ou falta estratégia, ou você está muito mais para ganhar notoriedade por um discurso duro, pouco preocupado com se de fato o país terá mais 4 anos de PT, que aí a situação pode ser comprometedora. Deixa eu chamar agora o Roberto Mota, que chega ao vivo, diretamente do Rio de Janeiro, para analisar essa situação envolvendo Eduardo Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. A afirmação do Eduardo Bolsonaro, Mota, é de que Tarcísio não tem opção de ir contra a candidatura de Flávio. Bem-vindo, boa noite. 2 dias atrás, Flávio Bolsonaro pediu a união da direita, elogiando Tarcísio, Michele e outros aliados. E o pedido de Flávio está certíssimo. Boa noite, Koba. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Eu diria que mais do que união, trata-se de uma questão de foco, de prioridades. A direita é composta por vários grupos que disputam o poder, inclusive entre si, e não há nada de errado nisso. Mas o foco, nesse momento, deve ser a restauração das instituições do Brasil. Sem isso, nem a direita, nem qualquer tipo de oposição sobreviverão. Essa é a pior hora para intrigas. Deixa eu chamar aqui o Diego Tavares novamente. Diego, esse tipo de crítica do Eduardo contra o Tarcísio de Freitas, diminuindo a figura política, o quadro, a história do Tarcísio, reduzindo de alguma maneira politicamente a simples figura de um servidor público, é estranha porque se o Tarcísio só foi o escolhido por ser um servidor público, o escolhido poderia ter sido o próprio Eduardo Bolsonaro, então, para ser governador do estado de São Paulo, pelo pai, né? Que é filho, tem o sangue, tem a confiança, enfim, é o que se pressupõe, pelo menos, né? Da relação pai e filho. Por que que, então, Bolsonaro trouxe Tarcísio do Rio para ser candidato a governador no estado de São Paulo e não escolheu o próprio Eduardo, que aqui estava já como deputado federal? Pois é, Kobayashi, pensando por esse lado, talvez exista até um pequeno elemento de rancor, de inveja em relação a Tarcísio de Freitas por parte de Eduardo Bolsonaro, justamente por não ter sido o escolhido, quando poderia ser ele hoje o governador do maior estado da federação, caso tivesse contado com o apoio do pai. Mas é aquela história, né? Todo mundo sabe aquilo que tem em casa. Talvez Eduardo Bolsonaro não tenha sido escolhido por Jair Bolsonaro justamente por esse comportamento reativo, por esse comportamento enérgico, para dizer o mínimo, em relação a tudo aquilo que acontece na política e o desagrada. Eduardo Bolsonaro tem feito jus cada vez mais àquele apelido que circulou informalmente, que teria sido dado a ele pelo próprio presidente da República, de meu camisa 10, diante de tantos golaços que Eduardo Bolsonaro teria marcado a favor do atual presidente da República, contra o seu próprio time, que é
a direita bolsonarista. E não é só com Tarcísio de Freitas que Eduardo Bolsonaro arrumou confusão. Ele arrumou confusão com o Marcel Van Hatten, que é uma liderança da direita da região sul do país, arrumou confusão com o próprio Nicolas Ferreira, que tem dado uma aula ao clã bolsonarista de como promover união dentro do campo, de como entregar um símbolo que de fato ocupe o imaginário das pessoas e faça com que isso se converta em capital eleitoral. Mesmo assim, nem Nicolas Ferreira, com a sua potência comunicacional, escapou das críticas de Eduardo Bolsonaro. Então, o que parece é que Eduardo Bolsonaro está virando um grande chiliquento do campo da direita, alguém que só aponta o dedo, alguém pouco propositivo, inclusive, que faz essas críticas ao governador Tarcísio, por exemplo, mas não aponta qual seria a sua ideia para o governo do estado de São Paulo, por exemplo, para as composições que ele critica e diz que são composições oriundas de negociatas do Centrão, de negociatas do sistema, sempre nesse tom, querendo causar o pânico no eleitorado de direita, sem perceber que com isso ele está prejudicando o próprio campo. Mas, novamente, o meu palpite aqui é de que não se trata de um comportamento que visa a vitória nas eleições. É um comportamento que visa protagonismo, que visa justamente colocar a suspeita sobre os principais aliados do campo bolsonarista, justamente para que esses aliados não conquistem o coração do público bolsonarista, que mantém, inclusive, a relevância de Eduardo Bolsonaro, de Carlos Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro, de todo o clã Bolsonaro. Tem que ver até quando isso vai dar certo. Mais hora, menos hora, as pessoas percebem, não passam de críticas vazias que são feitas com o único intuito de promover isso que nós estamos observando, uma desunião, um racha dentro de um campo que depende de união, como Mota relembrou bem, um pedido do próprio Flávio Bolsonaro, para que tenha alguma chance de vencer as eleições este ano. Ô Bruno, daqui a alguns meses vai completar um ano de que o Eduardo está já nos Estados Unidos, né? Que o Eduardo foi para os Estados Unidos. E você acredita que à distância como ele está, ele consiga ter a melhor análise da situação política no Brasil, do clima, do calor, das relações? Porque política pressupõe um encontro, né? Pressupõe ter essa relação pessoal, os cafés da política, as conversas de bastidores. Você acredita que essa visão do Eduardo em relação à situação da direita no Brasil possa estar, de alguma maneira, comprometida pela distância? Veja, vou trazer um exemplo da vida real que foi interessante com relação a isso que você falou. Eu fiquei 22 dias fora do Brasil agora, voltei segunda-feira, e terça-feira a gente já estava em casa ali com o pessoal tomando todo mundo um café junto, e eu estava com aquilo. E aí, novidades do que aconteceu aqui? Hoje não tem mais novidades à distância. Eu lembro quando eu criança, eu viajava com meus pais, quando a gente voltava ao Brasil, todo mundo pergunta, e aí, o que aconteceu? Alguma novidade na política? Alguma novidade na economia? Como é que foram as coisas? Hoje, basicamente, a distância diminuiu por conta da internet. Então, acho que fica bastante mais claro que dá para você ter esse conhecimento de como as coisas estão. Mas o conhecimento, de fato, como você muito bem falou, eu acho, eu sou ainda um pouco mais antigo daquela turma que acho que tem diferença entre o presencial e o home office. O presencial, ele te dá uma sensação muito maior. É o cafezinho, é o toque na pessoa, é o olhar da expressão no rosto dele, e a política é justamente isso. Ainda mais num campo extremamente polarizado, onde você é um dos protagonistas dessa polarização, sem juízo de valor aqui se positivo ou negativo, mas você é um dos protagonistas, no caso o Eduardo aqui, estando fora com esses discursos mais raivosos, mais duros. Então, eu acho que falta o cafezinho, falta o toque no ombro, você sabe o que está acontecendo, mas não de fato mergulhando no dia a dia e conseguindo entender os bastidores como um todo. Isso faz uma grande diferença e é o que você falou. Vai fazer um ano, o tempo voa, não é um mês, um ano. As coisas mudam muito. Se no Brasil até o passado é incerto, então o presente e o futuro e ainda a distância fica mais difícil ainda. Fala, Roberto Mota. Olha, eu sinceramente não vejo nada demais no que está acontecendo. Eu acho absolutamente normal esse tipo de fricção, considerando-se a situação do país, considerando-se a situação de Eduardo Bolsonaro, considerando-se a situação de Jair Bolsonaro, considerando-se toda a atenção que todos os personagens principais da política brasileira estão vivendo hoje. É fácil a gente comentar aqui da nossa posição
de relativa tranquilidade. Relativa, né? Depende muito do dia. Mas você ser protagonista da política brasileira, do lado da direita, da oposição, neste momento, Deus sabe que pressões você está enfrentando, Deus sabe, só Deus sabe o que você escuta todos os dias e o que você imagina que vai ser o futuro próximo. A política já é naturalmente promotora desse tipo de conflito. Se a gente for olhar a história recente, nós vamos ver que não há nenhuma novidade nisso. Em aliados que se desentendem, às vezes se entendem de novo, às vezes o desentendimento é permanente. Eu não vejo nada demais nisso, desde que não se perca o senso de prioridade. Isso é que me preocupa. Eu vejo, às vezes, pessoas da direita gastando tanto tempo com isso, e eu não, nesse momento não me refiro só a políticos, a outras personalidades, pessoas nas redes sociais, principalmente, gastando tanto tempo com isso que eu chego a desconfiar, Koba, que algumas dessas pessoas não são de direita, não. Eles são agentes secretos infiltrados pelo adversário para botar lenha nessa fogueira que não merece ir a lugar nenhum. Tavares, eu quero a sua opinião também, porque quando o Eduardo estava nos Estados Unidos, estava tentando de alguma maneira manter o seu mandato, os governistas, né, os parlamentares do governo, ficavam chamando ele de deputado EAD. E agora que ele perdeu o seu mandato, né, pelo número de faltas, ausência, enfim, aquilo tudo que a gente já sabe, ele aparentemente mudou de ramo, não é mais um parlamentar à distância, passou a ser um comentarista da situação política da direita à distância também. Como você vê essa situação do Eduardo, que até um ano atrás, quando ele foi para os Estados Unidos, estava cotado para ser o senador disputando aqui no estado de São Paulo e com um caminho aberto pela frente, né? Ele com o apoio do pai, com o capital político, ele foi um dos deputados mais votados nas eleições passadas, tinha uma mão na taça no caminho ao Senado e agora está nessa situação, Diego. Pois é, Kobayashi, é a sucessão de decisões equivocadas. Eu não sei exatamente a quem Eduardo Bolsonaro recorre como conselheiros para que tome as atitudes que toma. Evidentemente, não é o seu irmão Flávio Bolsonaro que o aconselha, muito pelo contrário. Nós repercutimos aqui no Pingos nos Is há algum tempo que Flávio Bolsonaro levou um recado durante sua passagem nos Estados Unidos no final do ano do próprio Jair Bolsonaro para que Eduardo Bolsonaro amenizasse o tom das críticas. Então, um pedido do próprio pai, do próprio chefe de todo o bolsonarismo, como o próprio Eduardo fez questão de frisar naquele episódio da disputa que teve entre a deputada Carol Detone e Carlos Bolsonaro pelo apoio bolsonarista à vaga ao Senado. Então, ele mesmo demonstra que não está disposto a respeitar os conselhos do líder de seu grupo, o seu próprio pai. Então, Eduardo Bolsonaro realmente me parece que só quer manter a sua relevância, o que, de certa forma, independe de mandato. O Bolsonaro também não tem mandato e é óbvio que é uma figura política relevante no debate, mesmo silenciado em razão de sua condenação, ainda exerce muita influência sobre todas as escolhas que são tomadas no campo da direita, notadamente da direita bolsonarista. Então, esses comentários de Eduardo Bolsonaro, essa nova figura, essa nova função que ele ocupa agora nas redes sociais, deve ser para manter a sua própria relevância no debate público, porque sem mandato, sem a perspectiva de participação nas eleições, distante fisicamente do tabuleiro político, como você frisou há pouco, o que resta para Eduardo Bolsonaro, de fato, é ligar a sua câmera a milhares de quilômetros daqui e comentar os fatos políticos e tentar, de certa forma, manter o certo controle. Talvez esse comportamento seja fruto de uma certa perda de controle, perda de influência do próprio deputado nas decisões do campo. Claro que Eduardo Bolsonaro tem relevância, tem milhões de seguidores nas redes sociais, é filho do ex-presidente, que, como eu já disse, é o líder desse segmento da direita brasileira. Então, talvez ele não admita perder essa influência, perder esse poder de mando que até pouco tempo atrás ele exercia um pouco mais de firmeza sobre as candidaturas bolsonaristas, as candidaturas de direita. O fato é que Eduardo Bolsonaro, como eu disse, está prejudicando principalmente a pré-candidatura do próprio irmão à presidência da República.